Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, vídeo 307, assuntos de estudo. Estamos finalizando já o livro dos médios. Está quase, né? Capítulo 29, assuntos de estudo. Na questão 344, nós vamos, no final dela, nós vamos retomar aqui, para depois dar sequência na questão 345, né? Então aqui, Kardec diz assim: com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos. Além das questões psicológicas, que têm um limite, pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais, que se estendem ao infinito. Sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada, em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, né? Depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. A nós julgar. Então, nós já tecemos parcial comentário a respeito desse trecho que acabamos de ler. Só repetimos novamente para poder darmos sequência na questão 345. Então, na 345, os bons espíritos dizem assim, Kardec, né? Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudos ou para estudo. Isso é relativo, né? Porque olha só para você ver. Além das evocações propriamente ditas, das evocações, as comunicações espontâneas, né? Aquelas que ocorrem naturalmente, sem que você ali evoque, né? Proporciona uma infinidade de assuntos para estudo. Agora, nós já comentamos a respeito dessa questão em si, quando tratamos do observador, né? Então, se há no recinto uma pessoa capaz de realmente analisar, de observar, é óbvio que essas manifestações espontâneas, essas comunicações espontâneas, exclusivamente, elas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudos. Mas é aquela questão, encontrar aqueles assim realmente observadores, aqueles que realmente desejam, né, que o intuito deles, de fato, é o estudo sério. Encontrar esses é
fácil. Principalmente em matéria de espiritismo. É interessante que um aluno de medicina, ele abraça a causa e ele estuda profundamente a medicina durante 6 anos, mais 2 anos, 3 anos, não sei, de residência. Pois bem, ele já pode montar o seu consultório e ele já pode prescrever qualquer medicamento. Mas 6 anos de estudo. Agora, quando se trata de espiritismo, que sabemos que é a ciência, mãe de todas as ciências, 99% das pessoas não age para com o espiritismo com seriedade. Para se formar médico, na ciência médica, 6 anos de estudo. Antes, o aluno não pode prescrever. E é engraçado que na doutrina dos espíritos, a pessoa chega hoje à casa espírita e se bestar hoje mesmo, ele já começa a receber espírito. Você não acha que tem alguma coisa errada nisso, não? Não teríamos que estudar durante alguns anos essa ciência, essa filosofia, essa religião primeiro? Então é complicado, né? No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que praza ao espírito tratar. Nessa circunstância, muitos médios podem trabalhar simultaneamente. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito de ordinário, porém, espera-se que queira apresentar-se. Então, é natural que é preciso esperar que o espírito queira se apresentar, o qual, a miúde, vem da maneira mais imprevista, nunca que da forma como as pessoas imaginam, e sim da forma como tem que ser. Esses ditados servem depois para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Devem ser comentados cuidadosamente para apreciação de todas as ideias que encerram, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Isso é preciso saber se realmente tem o cunho da verdade. Feito com severidade, esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Por este motivo, tanto quanto para a instrução de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões, como se vê uma fonte aí, a inestacável de elementos sobremaneira sérios
e instrutivos. Então isso é muito importante, eu vou até reler aqui. Tanto quanto para instruções de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Como se vê, uma fonte aí a inestacável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. Então é preciso ficar bastante atento com relação a todas essas questões, tanto é que na questão 346 Kardec faz um apanhado, olha só para você ver. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Então, os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Primeiro, leitura das comunicações espíritas recebida na sessão anterior, depois de passada a limpo. Então, aqui Kardec, ele está num demonstrativo nos esclarecendo a respeito das normas de disciplina e de responsabilidade que todos nós devemos ter para com a doutrina dos espíritos e inclusive nas casas espíritas. Então olha só para você ver. Leitura das comunicações espíritas recebida na sessão anterior. Isso é nas casas espíritas, onde há um fluxo enorme de pessoas que trabalham. Por exemplo, eu conheço uma casa em São Paulo, uma casa espírita, que 400 médios trabalham nessa casa. 400 médios, fora aqueles vamos dizer assim, aqueles seres que atuam no atendimento fraterno, os atendentes fraternos, os médios passistas, os professores que ministram cursos de espiritismo. Creio que naquela casa espírita lá deva ter mais ou menos uns 80 professores, e que todo ano se formam novos professores lá mesmo. Porque a casa espírita, ela fornece esse material todo para que a pessoa não só estude o espiritismo, como também para que ela se torne um professor. Ela aprende. Então tem cursos que são ministrados para aqueles que desejam ser professores de espiritismo. Então, no caso aqui, leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Então, numa sessão, por exemplo, hoje,
Os médios ali, eles recebem algumas mensagens de alguns mentores espirituais. Então, durante a semana, eles fazem ali uma peneira fina, como se diz. E eles analisam aquela mensagem para ver se tem procedência. E depois eles passam ela a limpo, para depois, na próxima reunião, eles ali ler a mensagem para as pessoas presentes. Então, o segundo item é relatório de versos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões e também a narrativa de fatos que interessem ao espiritismo. Terceiro, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos ao espiritismo, ou melhor, aos espíritos. E também nessa matéria de estudos discute-se também a respeito das evocações, tanto as evocações dos espíritos menos esclarecidos quanto dos espíritos mais esclarecidos, e também da disciplina do médium, da responsabilidade do médium, dos recursos, das influências do meio. Isso tudo é discutido. Quarto item, conferência, que é o exame crítico e analítico, das diversas comunicações. Discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Então, numa casa espírita séria, onde os trabalhos fluem assim com maior intensidade, existe, aqueles dias que todos se reúnem numa conferência, como se fosse uma conferência, como se fosse um workshop, vamos pensar por aí. E ali é feito um exame crítico e analítico, porque é necessário o exame crítico e analítico de tudo que se passa, de tudo que ocorreu e que ocorre na casa. Nada pode passar-se despercebido, nem mesmo uma insignificante, quando pensamos assim, comunicação. Então, tudo passa-se por um exame crítico. Esse exame crítico é o exame não só à luz da doutrina dos espíritos, mas é um exame assim rigoroso. Um exame rigoroso, onde espírito nenhum, pelo fato de ser um exame crítico não no sentido de criticar, mas sim, me desculpe, mas sim no sentido de análises rigorosas. Porque nós sabemos que muitos espíritos
eles, aproveitando-se da ignorância dos integrantes, eles procuram passar-se por João, Pedro, Barnabé. E na verdade não tem nada a ver com o João, com o Pedro e com o Barnabé. São mensagens apócrifas. A mensagem em si, ela pode até ser de um cunho muito instrutivo, mas o espírito que assina a mensagem que não corresponde. Então, por exemplo, ele está João e, ao mesmo tempo, ele escreve Benedito. Ora, por que ele não colocou o nome dele Benedito? Porque ele é um mistificador, é um charlatão. E ele sabe que se ele coloca o nome dele, aquela mensagem, ela não ganha lá destaque. E o intuito não é destaque, o intuito é a evangelização. Então é aí que mora o apócrifo. Então o exame crítico tem que ser realizado, é preciso nas casas espíritas o exame crítico de tudo que acontece. Não só o exame crítico, né? Mas também o analítico das diversas comunicações, não só das diversas comunicações, como também das diversas funções de diversos departamentos dentro da instituição espírita. Discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Naquele momento é preciso que se discute, né? É preciso discutir diferentes pontos da ciência espírita, buscando-se pode-se dizer assim, buscando interligar, né, os exames críticos e analíticos com a ciência espírita, porque a ciência espírita são fatos, são teorias, também prática, pois muito bem pratica aquele que desvenda a teoria, os fatos. Esse que desvenda, esse que estuda, obviamente, por dificuldade nenhuma, ele passa. E se ele enfrenta alguma dificuldade, respaldado na doutrina dos espíritos, ele se encontra, o que ele consegue separar o joio do trigo com uma facilidade imensa. Vamos ao próximo vídeo.